Olá, meu nome é Renan Pieri e hoje eu vou comentar sobre o tarifaço, a política anunciada ontem, dia 3 de abril, do presidente Donald Trump, em que ele aumentou expressivamente as tarifas de importação em relação a quase todos os países do mundo, os principais. Né? Quais os impactos disso? Para quem que isso vai ser bom? Para quem que isso vai ser ruim? Então vamos tentar devagar um pouco aqui hoje. Bom, Brasil, segundo quem te leu por aí, foi o país que recebeu a tarifa branda, que é 10%. Curiosamente, a mesma nível média de tarifas que a Argentina recebeu. E é curioso porque o Trump dava ali anúncios públicos que está muito mais próximo do Milei e que isso poderia beneficiar a Argentina do que do Brasil. Aparentemente, não fez diferença. Né? E o cálculo das tarifas de importação parece ter sido muito mais relacionado aos países que poderiam ameaçar ali, o déficit comercial americano do que qualquer outra coisa, qualquer relacionamento político. Né? Então isso é uma boa notícia em meio a todo esse quadro. Quer dizer, a boa notícia é que a nossa tarifa foi menor e a boa notícia é que, a despeito de todo blá blá blá, aparentemente os americanos estão preocupados com uma coisa mais simples, que é zerar o déficit comercial. Mais simples não de fazer, mas conceitualmente mais simples. Note que é uma visão um tanto mercantilista da economia, né? Que o comércio é uma espécie de jogo de soma zero, que para um ganhar, outro tem que perder. Né? E para os americanos ganharem, eles vão parar de comprar coisas dos outros, que é uma. Não faz muito sentido. Tá? Mas eu vou devagar um pouco mais sobre isso. E aí, os países que mais sofreram impacto foi China, acho que com 34%, a União Europeia ganhou 20%, e os países vizinhos também sofreram com altas tarifas de importação. Teve alguns produtos diferenciados, o caso dos automóveis, que receberam tarifa de 25%, o aço já tinha 25%, e eu acho que autopeças também. Tá? Então, não está claro ainda para mim, especificamente, preciso ler mais, se é 10% para tudo, no caso do Brasil, que não seja esses produtos, ou se na média 10% podendo ter alguma variação. O ponto é, a Casa Branca não fez nenhum cálculo super sofisticado, com modelos econômicos, para chegar nessa conta. Se podem ter feito a conta, mas a determinação foi ali uma conta com todo respeito aos fabricantes de pães, de padeiro, como a gente costuma dizer. Né? Então, toma aí 10%, ou toma 20%, eu vou cobrar a mesma coisa que os outros cobram de mim. Então é muito mais um cálculo político do que econômico. Tá? Vamos lá. Lados negativos, né? E lados positivos. Então, ontem, ainda no dia 3, a Bolsa Brasileira reagiu positivamente e o real se valorizou. Que era uma leitura de que saiu bom para o Brasil perante o que poderia ter sido. Né? O Brasil estava ali incluído nos discursos do Trump como um país que praticava práticas protecionistas contra os americanos e, portanto, existia ali um cenário que o Brasil podia também sofrer com tarifas mais altas. Mas não foi isso que aconteceu. A tarifa de 10% também é importante porque, ao ser menor que em outros países, o Brasil pode se tornar um caminho de investimento. Né? Então, se alguma empresa multinacional decidisse produzir na Europa antes para exportar para os Estados Unidos, talvez agora com a diferença de tarifa, alguns negócios se viabilizem no Brasil. Então, isso é um lado positivo. Tem também um efeito positivo de curto prazo, que algumas pessoas mencionaram, que é uma redução da inflação, ou pelo menos você conseguir controlar melhor a inflação, porque você deixa de exportar alguma coisa para fora, esse produto fica aqui dentro a um preço mais baixo. E também países que exportavam para os Estados Unidos e que agora vão procurar novos mercados podem escoar esses produtos mais baratos no Brasil. Tá? Então esses são os lados positivos. Eu adicionaria um ainda, que é um monte de país se deu mal nessa política americana, notadamente União Europeia e China, e isso pode viabilizar, primeiro, a enfim implementação do acordo de livre comércio com a União Europeia e com o Mercosul, e que o Brasil busque novos mercados. Né? Muitos países que exportavam produtos, os americanos podem exportar para a gente, e muitos países que importavam nos americanos muita coisa, os americanos são grandes exportadores de uma série de produtos, podem passar a importar nossos produtos. Né? Então, tem novas oportunidades num redesenho aí do comércio internacional, mas o Brasil vai precisar ser ativo nisso, buscando essas parcerias de maneira ativa, não esperando, né, que as coisas caiam do céu. Tá? Nas últimas décadas, o Brasil
não tem tido uma postura extremamente ativa para conseguir novos parceiros comerciais. A gente tem toda uma linha de defesa dos nossos setores econômicos aqui internos. Vamos precisar rever isso para conseguir aumentar o tamanho do bolo. Tá, vamos para o negativo. Hoje, dia 4 de abril, já reverteu. Tanto o dólar passou a subir, quer dizer, o real se desvalorizou, quanto a Bolsa Brasileira caiu. Né? E não só a brasileira, no mundo inteiro caiu. Então o que mudou de ontem para hoje? A China resolveu retalhar. Então tinha uma dúvida se como os países reagiriam às medidas do Trump. A China foi lá e colocou 34%, a mesma tarifa que o Trump colocou para ele. Tá? Eu também não entendi ainda se é 34% no total ou se é a mais do que já tinha, né, de tarifa de importação. Mas de toda forma, é uma tarifa bastante expressiva. Então, essa leitura de que vai ter retaliação, e aí o Trump já prometeu que se tiver retaliação ele vai aumentar ainda mais, enfim, isso gera um pânico, né, nos mercados, porque isso significa redução expressiva do comércio nacional e talvez da produção dos países. Quer dizer, muitos países, no caso da China, produz uma série de produtos para exportar para os Estados Unidos. Né? Se os Estados Unidos não vão comprar mais, e a China também não vai comprar mais de volta, é de se pensar que, por mais que você busque novas parcerias, etc., o efeito global disso é o empobrecimento do mundo. Tá? Então, mundo empobrecido significa menor retorno para os seus ativos. Então, o crescimento da economia mundial vai ser menor por causa de toda essa política protecionista. Segundo, esse movimento de retaliação também gera um risco, né? E quando tem maior risco, o investidor tira o dinheiro dele de mercados em desenvolvimento, como é o Brasil, e leva ele para portos seguros, como é os Estados Unidos. Né? Então você se protege diminuindo o risco da tua carteira. E o Brasil é um destino mais arriscado. Tá? Então também isso acaba sendo um problema. Tá? Mas enfim, e aí? E essa política? Né? Qual que é a dela? Então eu já falei sobre isso em alguns vídeos anteriores, mas é sempre bom destacar. O comércio internacional é super relevante para a geração de riqueza. Né? Os países, ao se especializarem, pelo menos em parte, em coisas que eles fazem melhor, você consegue produzir com menos custo. E você vende com menos custo também. Então, não só isso faz com que aumente as receitas para quem está vendendo, mas para quem está comprando também, você compra produtos melhores e mais baratos. Além disso, ao ter uma economia global conectada, você tem ganhos de escala. Né? Por quê? Porque se eu produzo microchip e vendo para o mundo inteiro, eu vou ter um custo médio de produção menor, provavelmente, do que se eu vender só para Taiwan, meu país. Né? Então, naturalmente, né, você vai aumentar os custos de produção e isso pode gerar um movimento de inflação global. Tá? Particularmente nos Estados Unidos, que botou uma série de tarifas de importação, no curto prazo vai ter mais inflação. Não tem como escapar disso. Tendo mais inflação, a taxa de juros sobe, ou deixa de cair pelo menos, e se tem juros maiores no mundo inteiro. Tudo isso cheira a recessão. Né? No caso do Brasil, que já subiu bastante a taxa de juros para combater a inflação, que tem componentes internos muito fortes, talvez tenha que subir ainda mais, num cenário que todo esse problema se concretize. Tá? Então quem está achando que isso tudo vai ser bom para o Brasil, porque o Brasil foi menos taxado, tem que tomar muito cuidado. Assim, os efeitos líquidos são mais negativos que positivos, provavelmente. Dificilmente o Brasil vai conseguir fazer uma limonada desse limão. Né? Algumas empresas podem ganhar mais dinheiro, a gente pode se preparar para receber mais investimentos, mas economia com menos dinheiro vai ser ruim para todo mundo. Tá? Agora eu fico pensando o que se passa na cabeça do Donald Trump. Né? Ele realmente acredita que uma economia mais protegida é uma economia mais próspera. Né? No fundo, os Estados Unidos já foram uma economia bem protegida. Né? Você pega lá no século XIX, no século XVIII, XIX, um país mais fechado, né? E enorme. Então você permite, né, um crescimento na indústria baseado nos ganhos de escala para a produção do mercado interno. Né? Mas assim, é limitado, né? É difícil imaginar um cenário que isso seja um ganho. E a ideia de que ele vai compensar esse aumento do custo de vida porque os importados ficaram mais caros via redução de impostos, porque ele vai coletar mais que o imposto de importação, é uma conta que é difícil de fechar. Para quem estudou introdução à economia sabe que quando você tributa um setor de importados, por exemplo,
você gera distorções no mercado, você gera perda de riqueza. A gente chama isso de peso morto em economia. Então, se o governo for pegar o dinheiro de um imposto para transferir para o setor, grupos econômicos no país dele, mesmo que isso dê certo, ele vai deixar dinheiro na mesa, vai perder riqueza com isso. Tá? É muito difícil imaginar um ganho de inovação tecnológico proveniente que compense a perda que ele vai ter com os ônus provenientes da tributação de importados. Tá? Então, tem um outro problema que os Estados Unidos também não vão conseguir substituir tudo que eles importam. Né? Isso é humanamente impossível. Então, eles vão continuar importando mais caros, mesmo no médio e longo prazo. Tá? Então, no curto prazo deve ter um problema de inflação. Esse problema de inflação deve arrefecer um pouco a partir do momento que a economia doméstica absorva parte desse mercado, né? No caso dos Estados Unidos. Mas imaginar que eles vão continuar importando bastante coisa. Tá? Então, é uma conta que não para de pé. Né? Para de pé se você imaginar que ela está beneficiando grupos específicos que estão protegidos. Produtor de aço americano, por exemplo, que antes competiam com outros países como o Brasil. Né? Então, um pessoal vai ganhar dinheiro? Vai, mas às custas da média da economia que vai ficar mais pobre. Tá? Também fecha a conta se você imaginar que isso é alguma espécie de estratégia geopolítica. Tá? Então, vamos imaginar que o Trump é um gênio dos negócios e ele é um negociador agressivo. E aí ele contou uma história para o mundo inteiro de que ele vai tarifar se tarifarem ele também. Se isso funcionar como um processo de barganha para que os países reduzam as tarifas de importação para ele também pode reduzir as tarifas de importação que ele colocou. Por exemplo, a China cobra 34%. Se for para 10%, ele também coloca o dele em 10%, e aí os Estados Unidos melhoram, né? No sentido de que eles vão continuar tendo acesso aos produtos importados de antes e ainda vão ter mais mercados para exportar. Né? Se for isso, é muito arriscado. Tá? Pode ser brilhante? Pode, se der certo? Pode, mas é muito arriscado. E tem uma questão que difere, no caso da China, principalmente, que atrapalha esse raciocínio, que é a China não é uma democracia. Os americanos, os Estados Unidos são, pelo menos ainda são. Então, uma democracia, se você começa a derrubar o valor das empresas na bolsa, gerar inflação, daqui a pouco você perde apoio das suas políticas e o próprio Congresso se volta contra você. Né? Então, não é nada difícil ter uma perda de popularidade do presidente Trump e ele ter que rever algumas dessas políticas. A China não. Se a China falar assim, tá, então eu não vou mais brincar de fazer comércio com os Estados Unidos, e eu vou ficar aqui mais pobre, mas vou ficar aqui voltada para dentro, o que vai acontecer? Né? Que incentivo tem o Xi Jinping para rever sua política? Lógico que tem pressões internas, populares também importam, mas não tem nem comparação com uma democracia. Tá? Então, tudo ainda não está muito claro de onde essa política vai chegar. Parece tudo feito com pouca coordenação pelos valores das tarifas. Parece que foi tirado ali de uma mesa de bar, alguém rascunhou num papel de pão quais eram as tarifas que iam cobrar. E parece tudo uma grande estratégia política, mas até agora não vejo com muito otimismo todo esse movimento, não. O Brasil, de novo, é um dos menos prejudicados. O Brasil já é uma economia muito fechada e teve menos tarifas, então não vai ser tão impactado assim, imagino, por todo esse movimento. Né? Mas recessão é sempre ruim. Né? Mesmo para um país que não vai ser muito impactado, deixar de crescer já é um impacto relevante. O Brasil já estava caminhando para uma recessão técnica nesse segundo semestre desse ano, e com isso deve ser um empurrão de vez que faltava para a economia parar de crescer. Meu nome é Renan Pierre, o que você acha desse assunto? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Até uma próxima.